Olá, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Esse vai ser bom dia mesmo porque é um novo quadro, tá? Vocês podem ver que a capinha tá diferente, tá numa corzinha diferente para dar um destaque mesmo no feed aí de podcast, tá bom? Mas eu vou aqui começar uma série de devocionais, tá bom? Eu confesso que é uma coisa nova pra mim, né? Geralmente meus devocionais não é nesse formato, tá bom? Mas... E também nos próximos episódios não vai ter essa introdução toda aqui, explicando como é que vai ser. É porque esse é o primeiro, tá bom, gente? Relevem, por favor. Mas como vocês sabem, eu sou Lira Machado, esse podcast aqui é voltado para falar sobre filosofia, sobre pensamentos críticos, sobre religião, sobre amor, sobre fazer o bem, sobre se tornar uma pessoa melhor. E o devocional é uma dessas ferramentas que é muito utilizado para as pessoas poderem refletir sobre valores, sobre espiritualidade, sobre valores internos, sobre questões internas. Então eu resolvi adicionar esse capítulo novo aqui dentro desse podcast, tá bom? Mas só para contextualizar vocês, no ano passado eu conheci um livro, na verdade já procurava um bom livro assim, que fosse de devocionais diários. E lá na igreja ao qual eu frequento, a gente ouviu muito sobre o Café com Deus Pai, que é de um autor chamado Júnior Rostirola, um negócio assim. Não o conheço, ou conheci na verdade na Bienal, né? Porque eu acabei indo na Bienal e comprando o livro da versão do ano passado mesmo. E me empolguei, acabei comprando esse ano, né? Pensei, vamos começar 2024 então com tudo e tal, vamos nessa. Então, comprei a versão do ano passado para eu terminar de ler e já me preparar para esse de 2024. Só que lendo o livro do ano passado, eu percebi que a linha de pensamento dele não vai muito do que eu acredito, então vamos dizer assim, sabe? Ele condiz mais com os pensamentos da minha antiga igreja, né, que tinha um viés mais pentecostal, não no sentido de banalizar a palavra e nem a estrutura, tá bom? Falo mais na questão do sentimentalismo, de ser um pouquinho radical, de ser um pouquinho as coisas levadas a ferro e fogo, sabe? E depois que eu saí de lá e conheci a minha nova igreja, eu não consigo me colocar de volta nos moldes do antigo pensamento, que era voltada muito para a lei, voltada muito para o Antigo Testamento. Quando ia para o Novo Testamento era muito mais trazendo de volta para o Velho, né, do que o oposto, como é nesse caso dessa nova igreja que eu estou frequentando, que trazem sempre a alusão de Jesus, né, a imagem de Jesus no Antigo Testamento, sempre trazendo para o Novo, ou seja, tudo que tem lá no Velho, né, trazendo menção, trazendo jus ao que Deus faria com a vinda de Jesus, a libertação e a graça e o amor, sabe? Que é o que ali que eu acredito e confio, não só no que os meus pastores dizem na igreja, mas que a minha visão hoje em relação à palavra é muito voltada para esse viés. Então eu não consigo voltar atrás, ok? Mas, como eu falei, nos próximos capítulos não vai ter essa introdução toda, é mais para contextualizar vocês. E esse livro, né, ele tá aqui, entendeu? Pensando em criar conteúdos novos para cá, até para poder dar uma certa frequência pro podcast também. Eu falei, eu vou aproveitar esse conteúdo e como normalmente, na verdade, o meu devocional não funciona assim, não é nesse modelo. Mas, quando eu tava lendo o outro do ano passado, eu estava lendo e refletindo de acordo com o meu pensamento atual, do meu entendimento atual em relação à Bíblia, a Jesus, ao amor e tudo mais. E aí, pessoal, vamos tentar, né? Se der ruim, se eu for cancelado, eu paro. Ou quem sabe não. Mas vamos lá. Eu vou tentar ser o mais neutro possível, tá? Eu vou ler e o que eu achar que precisa ser falado aqui, eu vou falar. Não é uma questão de julgamento, tá bom? É mais para contextualizar dentro do que eu acredito, do que eu acho, tá bom? Se eu estiver errado, já peço desculpas, mas de repente, né, uma forma, um porquê, na verdade, né, um motivo de eu tentar ler da maneira mais neutra possível, porque de repente o que tá aqui não serve para mim, mas pode servir para você,
entendeu? Então, vamos tentar ser o mais neutro possível. Como é que funciona aqui esse devocional? Ele é diário, né? Cada página é um dia, tem um título, um versículo base e tem o devocional desse pastor logo embaixo. Ele comenta um pouco sobre a vida dele, então não estranho se eu falar, tipo, casado com Michelle, que é a esposa dele, ou falando dos filhos, não sou eu. Tá bom? É o autor. E aí ele começa assim. O título é Ouça Atentamente. E aqui do lado tem sempre um trechinho, que é um trecho de destaque. Eu vou tentar lê-lo no início e no final, tá? Diz assim: Deus Pai está nos falando o tempo todo. Nós é quem muitas vezes não estamos sensíveis a ouvir. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Salmo 115, 105, 4. Salmo 105, versículo 4. Talvez você tenha dúvidas e questione-se: como eu posso conhecer mais a Deus? Como posso ouvi-lo? Esses são questionamentos de quem realmente está buscando mais intimidade e relacionamento com o Pai. Se você tem feito essas perguntas, é sinal de que deseja ir além. Parabéns, você está no caminho certo. Ao conhecermos alguém pela primeira vez, não sabemos de início como aquela pessoa pensa, não é mesmo? É necessário investir tempo e momentos ao seu lado. Mesmo casado com Michelle há mais de 20 anos, a cada dia que passa eu a conheço ainda mais. Com Deus não é diferente. Para conhecê-lo, é necessário investir em momentos com Ele diariamente. Assim, passamos a ter mais sensibilidade para compreender sua vontade, ouvir sua voz e caminhar em obediência. Dessa forma, seremos conduzidos a uma vida acima da média. E eu gosto sempre de ressaltar essa questão aqui de estar acima da média, que é um pensamento muito comum entre as pessoas que não são evangélicas, que não têm uma vertente cristã, porque acham que somos soberbos em relação nesse sentido, mas quando a Bíblia fala sobre estar acima da média, é em relação a ser diferente, não ser como, entre muitas aspas, as pessoas normais do mundo, sabe? É nesse sentido, não é de eu sou superior e os do mundo são inferior, não, é de se destacar por ser diferente, entendeu? Por conta da fé, não por conta do que tem, do que é, do que veste e tudo mais. Digo isso porque precisamos saber que há uma contrapartida. É necessário fazermos nossa parte nesse relacionamento com o Pai para vivermos grandes coisas. Deus abriu o Mar Vermelho, mas antes Moisés precisou confiar e estender o cajado. Jesus ressuscitou Lázaro, mas antes a pedra do túmulo precisou ser removida. Eu e você precisamos dar o primeiro passo, e então o Pai mostrará o milagre que vem a seguir. Deus quer falar, mas você precisa se aproximar para conseguir ouvir. Você tem escutado o que o Pai tem a dizer? Passe a se aproximar ainda mais intensamente dele, porque Deus tem muito a falar a seu respeito e revelará coisas ainda mais profundas àqueles que o buscam verdadeiramente. Beleza? Já assim, não sei, o devocional tem 4 parágrafos, eu concordei com talvez um. Aí eu acho que eu não vou botar isso no ar, eu acho que isso aqui não vai pra frente. Porque com o pensamento crítico à tona, né, eu vou tentar tornar isso sério, gente, por favor, me perdoa. É o primeiro, eu juro. O pensamento crítico aqui, ele fala muito sobre dar o primeiro passo, né, você ter uma atitude de fé para que o milagre venha a acontecer. Isso é super plausível, isso é bíblico, inclusive, né? A minha preocupação aqui nesse devocional, e de repente sejam resquícios da antiga igreja, é que parece que é uma troca, entendeu? E na Bíblia mostra que o passo de fé é um ato de fé, né? Uma confissão de fé, ela é uma atitude genuína de entrega, de acreditar, de ter fé, entendeu?
Não há nada que eu possa fazer para agradar a Deus, para que depois Ele me recompense, entre aspas, com um milagre, entendeu? A ideia aqui não é ser uma troca, não é ser uma moeda de troca, né? Como algumas pessoas falam, tipo, eu preciso parar com certos vícios para ser abençoado. Não é bem assim que acontece. Você precisa sim, né, largar os vícios, porque o vício é uma coisa ruim, uma coisa que te prejudica, uma coisa que te agride. Mas você não vai ser abençoado porque você se libertou, entre aspas, né, desse vício, você se colocou nessa posição. Não. A ideia que o autor tentou dizer aqui, e não ficou tão claro, é fazer essa confissão de fé, você acreditar antes de acontecer. Até na palavra diz que a fé é a certeza daquilo que não vemos, né? Você não aconteceu, você precisa crer antes de acontecer. Isso é um fato, isso é bíblico, isso não tem como mudar. Mas a gente precisa tirar da nossa cabeça a ideia de que a gente precisa fazer alguma coisa para receber de Deus. A graça é justamente o oposto. Deus te dá independente de você merecer. A morte de Jesus é o melhor exemplo de graça nas nossas vidas, né? Para quem professa a fé cristã, porque ele deu sem perguntar se a gente queria, entendeu? Ele se entregou, ele morreu em nosso lugar sem saber se a gente merecia. Na verdade, eu acho que ele sabia que nós não merecíamos, mas fez mesmo assim, entendeu? Isso é graça. É você ganhar sem merecer. É você ser abençoado mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo incompleto. Incompleto no sentido de não estar na sua plenitude, como você imaginou ser, ou como Deus imagina que você esteja daqui pra frente, sabe? Não é essa barganha, entendeu? Você não precisa se sacrificar com, de repente, longe de mim estar ofendendo a fé das pessoas, tá? Mas é o que eu tenho aprendido e creio, né? Faz sentido pra mim. Uma coisa que minha nova igreja me permite fazer é ter esse pensamento crítico, de olhar pra Bíblia e falar, é isso mesmo, o que o pastor falou tá mesmo na Bíblia? Condiz mesmo com o contexto, com a realidade? E tem muito disso, então eu particularmente não acredito em jejum, não acredito em subidas a monte, porque tem essa conotação de dar esse passo de fé aqui, né? Esse dar o primeiro passo que esse devocional diz, de que eu preciso fazer alguma coisa, preciso gerar algum sacrifício, alguma moeda, né? Alguma oferta, como era falado muito no Antigo Testamento, para que eu possa ser abençoado, para que eu possa ser perdoado, para que eu possa ser livre, para que eu possa ser contemplado de alguma forma. Entendeu? A graça me dá o entendimento do extremo oposto. Eu não preciso dar. Deus já me deu antes de eu dar. Tinha até um pastor muito maravilhoso, por sinal, que deu um exemplo em sua pregação de que quando a gente vê a Deus como Pai, nós entendemos que nós somos filhos, certo? E ele deu o exemplo de, se não me engano, foi uma situação de escola. Tipo, o filho tá na escola, precisa passar de ano, e aí o pai fala, meu filho, se você passar de ano, eu te dou o videogame. E aí o filho, né, se mata de estudar, se esforça pra caramba pra poder conseguir o raio do videogame. Então ele passa, pai, você passou, eu te dou o videogame. Não é esse tipo de relação que nós temos com Deus hoje. Esse era o tipo de relação que as pessoas entendiam lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus já te dá o videogame e depois você vê se passa. Entendeu? Isso não é liberdade para pecar. Isso é você ser grato, porque você foi amado de tal maneira, você foi constrangido com tamanho amor, com tamanha confiança, aquela pessoa te deu, aquele pai te deu o videogame, sabendo que você vai passar, que a sua única resposta é passar. Entendeu? É um ato de gratidão. É um ato de fazer jus a esse amor, entendeu? Essa confiança, essa relação. Então, a graça é mais ou menos isso. Eu acho que esse devocional não vai pra frente, tá? Eu vou me basear pelo feedback de vocês, mas porque eu
meu pensamento hoje, meu entendimento da Bíblia hoje, meu entendimento sobre Jesus, sobre graça, sobre fé hoje, tá muito mais maduro do que era outrora, né? Então, eu acho que isso aqui não vai pra frente, tá, gente? Mas, se vocês gostarem, pode ser que eu continue. Não tô desmerecendo o livro, pra quem tem essa linha de fé, pra quem tá ainda nos primeiros passos, ainda tá no leite espiritual, de repente possa fazer algum sentido, e eu não tô nesse nível, confesso, e não é soberba. Eu fui diácono e líder de ministério por muitos e muitos anos, eu estudei a Bíblia durante muito tempo, e hoje eu estou numa igreja saudável, onde o ensino da palavra é de uma maneira quase que didática. Tem a revelação, tem a parte de elemento espiritual, assim, uau, sabe? Que todo ser humano precisa para poder manter a sua fé acesa, viva, mas eu não me levo pelo sentimento, eu me levo pelo entendimento da palavra. A revelação, que é esse sentimento, entre aspas, que o movimento pentecostal se perdeu em alguma esquina da vida ao decorrer dos anos, eu não abraço não, entendeu? Antes de me arrepiar, antes de eu sentir, antes de eu estar imerso, mergulhado na presença de Deus nesse sentido que é falado pelas outras vertentes cristãs, eu preciso entender, eu preciso ler, ver que fez sentido, ver que é isso, estar convicto disso, né? Que minha fé esteja forte o suficiente para crer que aquilo é verdade, que aquilo é real, que aquilo faz sentido para minha vida, para minha fé, para minha família, para minha realidade, para o meu contexto. E aí eu aplico, entendeu? E recomendo, é muito bom, muito bom. Acho que foi o grande diferencial da igreja que eu faço parte hoje em relação a outra, era me dar essa liberdade de pensar e não me transformar num rebanho que muda de opinião de acordo com o vento, entendeu? E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Responda aí a caixinha de pergunta para mim, por favor. Porque se vocês não gostaram, eu não vou continuar, porque eu não vou ficar investindo energia em coisas que, enfim, não vai pra frente, tá? Beijo, bom dia.